Primeiramente, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o Rafael Pavão e para o Maurício Bento, que serão nossos expositores hoje. Rafael Pavão, das Relações Internacionais, e Maurício Bento, da Gestão de Políticas Públicas. Tá? Então, vamos nessa. Obrigado. Obrigado, Fábio. Maurício, tudo bem? Ok, gente, primeiramente, boa noite. Eu vou explicar um pouco a concepção da palestra, né? A ideia era a gente pegar a série... Eu acho que não, né? Aquele microfone que está aí atrás. Eu falo alto também, eu acho que não, Ok. não é necessário, não. E eu também não gosto muito do microfone. Ok. Então, boa noite, gente. Primeiramente, eu vou explicar a concepção da palestra. O pessoal, vocês conhecem o House of Cards, assistem? Levante a mão quem assiste e tal. Quem Eu assisti em 2 dias. A maioria assiste, né? É sério, nunca tinha visto na minha vida. Esse é o tempo médio. A questão mais interessante... Os normais fazem. A questão mais interessante do House of Cards é que ele mostra a política uma perspectiva de política sem romance. Quer dizer, lá as pessoas não estão interessadas em promover o bem público, elas estão interessadas em promover o seu alto interesse. Isso é muito public choice. Você vê muito que a série House of Cards é inspirada nessa visão da public choice sobre a política. Então, o objetivo da nossa palestra era aproveitar esse interesse que muitas pessoas têm sobre a série House of Cards, fazer uma exposição sobre a teoria da public choice, que é o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma exposição bem introdutória sobre a public choice. O objetivo aqui não é ensiná-los assim tudo que tem. Seria impossível fazer isso em 45 minutos. É só dar uma base introdutória mesmo. Uhum. E depois o Maurício faria uma análise da série House of Cards sob a luz da teoria da public choice. Essa é a ideia da palestra. Ok? Vamos começar com a introdução sobre a public choice. Né? A public choice, a melhor forma de definir a public choice é como um conjunto de análises e métodos de análise dos fenômenos políticos a partir de uma abordagem, uma metodologia econômica, que é o que a ciência econômica usa. Então seria basicamente isso, uma análise econômica da política. Ok? Seria isso. A public choice, ela revolucionou a análise do processo democrático, do processo decisório democrático. E os principais autores dela, inclusive se vocês gostarem e quiserem ler depois, são o Mancur Olson, o James Buchanan, Buchanan, né? Desculpe pelo erro de pronúncia. Buchanan e o Tulloch, o Gordon Tulloch. Eles são os grandes nomes da public choice. Tem muitos outros. A public choice existe nos Estados Unidos há uns... Ela é, inclusive, uma teoria bem americana mesmo. Surgiu lá, floresceu lá, enfim. Existe mais ou menos uns 50 anos. Esses são os autores, assim, se algum de vocês quiser ler depois, tá? O meu favorito, eu já falo dele já, é o Mancur Olson. Acho que o do Maurício deve ser o Tulloch, não sei, mas o meu, particularmente, é o Mancur Olson mesmo. E o Buchanan, ele inclusive, a frase, a política sem romance, ele definiu a public choice como política sem romance, que foi o título da nossa palestra, justamente. Ok? Agora, eu já fiz esses comentários preliminares sobre a public choice, eu queria falar um pouco sobre os fundamentos dela. O que você tem que saber mais importante assim, sobre a public choice é que ela tem um pressuposto fundamental de que as pessoas, na política, elas agem como elas agem em qualquer outra atividade humana. Elas agem baseadas no seu alto interesse, principalmente no seu alto interesse. Então, da mesma forma que quando você vai comprar um carro, você tenta barganhar, você tenta comprar o carro maximizando custos e benefícios para atender o seu alto interesse, as pessoas na política, elas também buscam o alto interesse delas. Talvez isso seja o aspecto mais inovador da public choice na ciência política. Justamente porque antes não se pensava que os indivíduos na política tomavam decisões baseadas no seu alto interesse. A crença de que eles tomavam decisões baseadas na promoção do bem público. A public choice quebra essa ideia, ela tenta buscar outras formas de interpretar a política. A consequência disso é que a public choice analisa o processo decisório na democracia e na política como o indivíduo toma decisões. Ou seja, para a public choice, quem toma decisão é o indivíduo. Na sociedade, o povo, uma comunidade, elas não tomam decisões. Quem toma decisões são indivíduos. Essa é a consequência da teoria da public choice. O problema fundamental, então, passa a ser como você explica que decisões que influenciam toda uma sociedade, que são a política, ou seja, decisões que são coletivas, porque toda a sociedade está tomando decisões individuais,
caso de uma eleição, por exemplo, na eleição de outubro, o resultado de quem vai ser o presidente vai ser uma decisão de milhões de eleitores. Então, como você analisa uma decisão que milhões ou milhares de indivíduos tomam decisões baseadas no seu próprio interesse, ou como isso se reflete na sociedade? Esse talvez seja o problema fundamental da public choice. Enfim, e daí você tem, a partir desses pressupostos, uma série de análises. E a public choice analisa o fenômeno das eleições, o fenômeno do rent-seeking, que eu vou falar mais para frente, o fenômeno da barganha política, da negociação, das eleições, do grupo de interesse, do lobby. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro. Se você pega, por exemplo, a sociedade brasileira, né? Tem aqui muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E daí você tem o BNDES, ok? O BNDES é que você tem o Ike Batista. Você tem uma situação em que o BNDES usa impostos coletados de toda a sociedade e dá empréstimos subsidiados para o Ike Batista. Isso é uma forma de transferência de renda, ok? Ele transfere renda de toda a sociedade para um único indivíduo que é o Ike Batista. O custo, que é o imposto, ele é disperso entre todos os indivíduos. E o benefício é concentrado, que é o caso do Ike Batista. Então, os indivíduos, sei lá, eu vou transferir, eu não sei exatamente a conta, mas supondo que o subsídio que o Ike Batista recebe desses empréstimos é de 200 milhões de reais, ok? Vamos supor que o Brasil tenha 100 milhões de eleitores. O imposto que cada um desses eleitores vai pagar, se todos pagassem o mesmo imposto, seria de R$2. Então, o custo, o incentivo que ele tem para racionalmente se opor a essa política e lutar para que ela acabe, é muito baixo. Por mais que ele saia prejudicado, que vão ser só R$2. Mas para o Ike Batista, o estímulo para lutar através de lobby, através do que quer que seja, para que essa política se mantenha é muito grande, porque ele vai ganhar 200 milhões de reais em subsídio. Então você tem benefício concentrado e custo disperso. Isso explica, por exemplo, e é uma análise que é muito comum na public choice, o subsídio que os produtores americanos de algodão recebem. A produção de algodão nos Estados Unidos é muito ineficiente, ela, em grande parte, só se mantém por subsídios. O governo americano extrai renda da população americana para manter essa atividade ineficiente acontecendo. E, no entanto, esse mecanismo perverso acontece justamente porque os estímulos que o americano médio tem para se interessar por isso são baixíssimos, porque isso vai ser menos de $1, centavos que ele vai gastar por ano com esse subsídio. Por outro lado, para as regiões que produzem algodão, para os produtores de algodão, o benefício é muito claro. Então, eles vão se esforçar muito para ir no Congresso americano e tentar convencer os deputados, inclusive, geralmente, lá, o voto é distrital, então, geralmente, o deputado daquela região tem estímulos para defender os produtores de algodão. Então, isso acaba sendo a explicação de por que um mecanismo perverso como o subsídio se mantém. Outro exemplo, se a gente fosse pegar a realidade brasileira, seria a questão do protecionismo aos automóveis. Nós pagamos muito caro por carro no Brasil. Eu não sei exatamente a diferença, mas chega a dar mais ou menos o dobro do que se paga de carro nos Estados Unidos. É claro que um dos fatores para isso é a alta carga tributária. Mas, por outro lado, isso também, os preços são tão altos porque existe protecionismo. Aqui no Brasil, existe uma reserva de mercado muito grande, então os nossos produtores nacionais conseguem manter os preços muito altos. Se você abrisse para concorrência externa, provavelmente o preço dos carros cairia muito. E toda a sociedade brasileira, porque todo mundo é consumidor de carro, né? É que, claro, nem todo mundo tem carro, mas o número de consumidores de carro é muito superior aos produtores. Então, existe esse estímulo para que as pessoas que produzem automóveis, que estão na matriz produtiva dos automóveis, são os sindicatos, os empresários, etc., eles têm estímulo para fazer um lobby muito forte junto ao governo e tentar... Rapidinho. Valério, eles têm um estímulo para fazer um lobby no governo, ok? Porque o benefício deles é muito concentrado, é uma questão de sobrevivência para o setor deles. Algumas empresas de... Seja bem-vindo. Valério faz um tempo que não vem, né? O Valério é nosso amigo aqui, ele não pôde vir, mas voltou, né? Ok, seja bem-vindo, Valério. O benefício para as empresas que produzem isso é muito grande. É uma questão de sobrevivência. Algumas matrizes produtivas de carros fechariam se não fosse esse protecionismo. Agora, por outro lado, nós consumidores, a gente tem um prejuízo econômico, só que ele é muito mais disperso, ele é muito menor do que o benefício que o cara tem. Então, você
provoca uma situação em que, como existem benefícios concentrados e custos dispersos, você estimula com que grupos minoritários da sociedade extraiam renda via Estado do restante da população. Isso é um tipo de tragédia dos comuns, né? Esse tipo de tragédia dos comuns bem claro, o Public Choice explica. Seguindo, tem um exemplo de rent seeking. No caso do lobby de maneira geral. A questão da eleição. Como a Public Choice explica o fato do eleitor médio, nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Europa, ele ser altamente desinformado? Não é? Qual a explicação da Public Choice para esse fenômeno? O motivo principal é que, se você for pensar do ponto de vista do eleitor, a única chance que você tem de influenciar a política no seu voto, principalmente se for um voto majoritário, é se você tiver 50%, 49%, tiver uma relação muito próxima. A chance do eleitor individualmente influenciar o processo eleitoral é muito pequeno. Então ele não tem estímulos para se informar muito sobre política. Então, por incrível que pareça, se você for pensar do ponto de vista racional, faz todo sentido você não se preocupar muito com as eleições. Claro que isso daí é uma... Isso daí se você pensasse puramente em termos racionais. É claro que... E aí, Caolani, certo? Claro que se você pensasse em termos mais, digamos, cívicos, enfim, seria uma coisa diferente. Inclusive, uma crítica que eu acho que é bem possível fazer sobre a Public Choice. Deixa eu fazer as críticas a ela no final, né? Interesse, enfim. Críticas sobre... Eu vou para as críticas da Public Choice, né? A primeira crítica que a gente pode fazer a ela é esse pressuposto básico de que os indivíduos só agem em função do seu interesse, né? Ou agem primariamente em função do seu interesse pessoal. A primeira crítica que você pode fazer é que os indivíduos eles também agem em função de como eles acham que o mundo funciona. Isso é uma coisa que a Public Choice não incorpora muito bem e, na minha opinião, seria uma crítica, né? Enfim, eu acho que tem muitos possíveis. Tem o Mark, da escola austríaca. Eu acho que a escola austríaca, a forma que vocês têm a metodologia da escola austríaca, seria até possível fazer umas críticas à Public Choice, não? Inclusive, no final, se você quiser fazer, fica à vontade, né? E outros também queiram fazer críticas também, né? Enfim. Agora, eu acho que, independente das críticas, a outra crítica possível seria explicar como que um país como os Estados Unidos, onde você tem milhões de eleitores, você consegue ter uma taxa boa de comparecimento eleitoral. Quer dizer, se racionalmente não faz sentido você ir votar, que você dificilmente vai influenciar o processo, como você explica que na sociedade americana você tenha sempre mais de 40%, geralmente mais de 50% de eleitores votando? Isso é um outro problema da Public Choice, né? Realmente, várias críticas são possíveis mesmo, né? De maneira geral, eu acho que é bem difícil você acreditar que uma teoria possa explicar todo o fenômeno político humano na sua complexidade. Mas eu acho que em certos casos específicos ela consegue fornecer um bom instrumental de análise, ela consegue explicar determinadas ações na política porque elas ocorrem, né? E de maneira geral eu acho que a principal lição da Public Choice é que a maior parte dos nossos problemas na política ocorrem não porque as pessoas que estão nos cargos, que estão no governo, sejam propriamente pessoas ruins. A gente tende a identificar muito que você soluciona os problemas da política colocando pessoas boas nas instituições. Eu acho que não. Eu acho que os problemas são basicamente problemas institucionais. As pessoas, no geral, estão sempre preocupadas, os políticos em geral, eles estão sempre preocupados em ganhar a próxima eleição. Se você for ver, todo político é preocupado. Em última análise, a decisão dos políticos tende a ser como se manter no poder, como ganhar a próxima eleição. Então você achar que você vai resolver os problemas do seu país colocando pessoas, enfim, puras, perfeitas, idôneas, etc., com caráter mágico, eu acho que dificilmente você vai resolver o país. A Marina Silva, entendeu? Quase um elfo. Messianismo. Etc. Não é assim que funciona. Entendeu? É uma espécie de messianismo. Sim, nada contra a Marina, entendeu? Mas não. Assim, não é ingenuidade você achar que algum político vai jogar o jogo e não vai se preocupar com a sua próxima eleição, com ganhos de influência. Todo político vai querer ganhar a próxima eleição e vai querer ganhar mais influência dentro do jogo político. Eu acho que é meio básico isso, é meio intuitivo isso, não é? Quer dizer, você achar que você vai pegar um elfo, sair do interior da floresta amazônica puro, que não quer jogar o jogo, só quer o bem, é bem ingênuo isso. E aqui eu faço até um comentário pessoal. Eu não acho que os políticos eles não pensem no bem comum. Eu acho que eles pensam. O problema é que eles também pensam na sua própria carreira, na sua sobrevivência dentro do jogo, no seu fundo de poder. Então,
Você tem que fazer instituições, daí talvez essa seja a grande lição da Public Choice, você tem que fazer instituições que partem do pressuposto que os políticos têm essa intenção, e daí você molda instituições para tentar conseguir bons resultados democráticos. É básica, eu sei que eu vou cometer um erro de anacronismo, mas é basicamente a ideia do Madison. O Madison, ele entendia, ele tinha uma visão muito pessimista sobre a natureza humana, ele inclusive sabia que o governo existia justamente porque a natureza humana era ruim, quer dizer, os homens não são anjos, então você precisa ter um governo para controlar os homens, mas por outro lado, o governo é feito por homens, quem toma a decisão no governo são homens como qualquer outros. Então, como você vai fazer instituições para controlar o próprio governo? Então, essa preocupação com as instituições, e menos com o caráter de quem vai assumir as instituições, mas não que não seja importante colocar pessoas de caráter, mas você tem que saber que, eventualmente, pessoas ruins vão chegar ao poder nessas instituições, e geralmente as pessoas têm mais ou menos os mesmos estímulos quando estão nessa situação. Então, você precisa criar instituições, estruturas de incentivo, ok? Que produzam bons resultados na democracia. Eu acho que, basicamente, esses são os meus comentários sobre Public Choice. Eu acho que, inclusive, eu acho que eu devo ter usado bem menos do meu tempo, né? Enfim, Pô, depois mas tá ok. Você vai ter tempo para depois se o responder Maurício- muitas coisas. Depois se o Maurício quiser depois da sua apresentação, eu posso usar o tempo meu que eu não usei para fazer alguns comentários sobre Claro. o Maurício. Mas, basicamente, gente, Maurício. Valeu, tá bom. Eu vou usar aqui o... A gente tá afiado, eu coloquei a frase do Madison aqui e nem tinha te mostrado. Então vamos lá, eu vou... Então, como o Pavão colocou, boa noite, meu nome é Maurício, para quem não me conhece, acho que a maioria me conhece. Então, você está para ler aqui, A Política Sem Romance, é o nome do evento, e também é como o Buchanan, ele cunhou esse termo para a Public Choice, é como ele apelidou a Public Choice, A Política Sem Romance. Se vocês jogarem House of Cards no Google, vocês vão ver que inúmeros sites jornalísticos e tal colocaram a política sem romance como uma definição de House of Cards. Ou seja, para vocês verem como a Public Choice e jornalistas que não necessariamente nunca nem estudaram a Public Choice. Ou seja, para você ver como os dois temas, o House of Cards e a Public Choice, estão intimamente ligados, né? E como o Pavão colocou, por que política sem romance? Porque justamente desmistifica que os políticos querem o bem comum e os empresários ou pessoas no setor privado, de maneira geral, querem só o seu bem privado, maximizar o seu dinheiro e tudo mais. Não que não queiram, acho que nós aqui em Brasília, por exemplo, a maioria dos nossos colegas que quer fazer concurso público paga bem. Ou seja, também é algo dinheiro, né? Maximização de lucros. E é interessante também como no setor público, até os nomes que eles usam para ter legitimidade, tipo, controle social da mídia, né? É censura, mas o cara chama de controle social. Bota social que fica bonito, né? Então, também tem o Marco Civil da internet, que é a Constituição da internet, que também vai regular, vai dar poder pro cara. E quem patrocinou o Marco Civil foi o governo. Foi o PT, que até fez um evento da presidência com a prefeitura de São Paulo e que excluiu o governo de São Paulo, né? Não deve ser coincidência, né? Então, esses são a base da Public Choice. Depois eu vou abordar um pouco as outras partes, né? Também, na realidade, o setor público, as ações do governo, os políticos, tem alguns outros problemas, tipo consequências não intencionais, né? Por exemplo, salário mínimo. Salário mínimo que todos os candidatos hoje à presidência querem manter uma elevação forçada. Hoje está indexado numa indexação fortíssima. Ele está aumentando o salário mínimo 8% ao ano, uma coisa assim, e é bizarro. Ao mesmo tempo, as pessoas que recebem o salário mínimo, obviamente, estão sendo beneficiadas. Mas nós temos no Brasil 47%, 43%, 47% de mão de obra informal. Que nem todos desses informais ganham menos que o salário mínimo, mas boa parte, até a maior parte, sim. Então, e o salário mínimo nacional, que coloca o mesmo salário mínimo no interior do norte, lá do Amazonas, interior do Nordeste, é o mesmo daqui, das capitais, Brasília, São Paulo, Rio. Ou seja, até se alguém defende o salário mínimo, não deveria defender, não sabe que as realidades locais, né, são distintas.
Então não deveria defender essa indexação que causa um desemprego formal, né? Aquela ideia de salário mínimo causa desemprego, nós não temos desemprego alto no Brasil, mas nós temos um desemprego formal, alto, altíssimo, os maiores do mundo. Então, e outra também tem uma lei nos Estados Unidos chamada Species Act, que era uma lei ambiental que botava regulações em áreas rurais que tivessem espécies raras. Então, se a área rural tem uma espécie rara, o IBAMA de lá coloca uma regulamentação. O que acontecia? Essa era uma lei para proteger as espécies raras, obviamente. Mas quando essa lei entrou em vigor, as espécies raras ficaram ainda mais raras. Por quê? Porque toda vez que alguém achava na sua propriedade uma espécie rara, matava. Por quê? Porque regulamentações diminuem o valor da sua terra. Então, era uma lei que era para fazer uma coisa e fez o inverso. E as leis, se a gente começar a citar toda lei que faz isso, o inverso do proposto, a gente não sai daqui hoje. Então, era só para dar um exemplo mesmo. Então, aqui, como o Pavão também abordou, se as pessoas gananciosas estão nas empresas, que tipo de pessoas está no governo? Não só são anjos que estão no governo? Não, são o mesmo tipo de pessoa, né? E quem começa a responder isso, Thomas Sowell. Essa aqui eu acho uma excelente resposta. Ninguém vai entender a política até entender que os políticos não estão tentando resolver nossos problemas. Estão tentando resolver os seus próprios problemas. E o primeiro é ser eleito e o segundo é ser reeleito. A terceira coisa vem muito depois disso. Isso é óbvio. E isso é uma lei universal porque isso vale para pessoas honestas e boas. Porque mesmo uma pessoa honesta e boa, bem intencionada, ela tem que ser eleita e depois reeleita. Então, mesmo uma pessoa honesta e boa, ela vai ter que fazer o máximo para ser eleito e reeleito, e às vezes isso não necessariamente é algo bom. Por exemplo, se alguém chegar querendo ser presidente e falar que vai acabar com o salário mínimo, essa pessoa não vai ser eleita nem reeleita, e essa é uma lei ruim. Entendeu? Então, a pessoa boa não vai poder, pelo menos, falar que vai querer fazer uma coisa boa. Então, ela vai ter que falar, vai ter que, no mínimo, se omitir. E um exemplo disso, ontem eu assisti uma entrevista com o Eduardo Campos e com o Kennedy Alencar, no SBT, e o Kennedy Alencar perguntou para ele assim: você vai manter essa indexação do salário mínimo? Aí ele falou: nós vamos manter uma regra justa. Aí ele: mas você vai manter essa regra? Aí ele falou: nós vamos botar uma regra boa e justa para o trabalhador. Nós não aceitamos tirar direito do trabalhador. Boa resposta. Se vai manter ou não. Por quê? Porque essa lei era uma lei melhor absurda. Ele não vai manter, nem o Aécio. Talvez nem a Dilma. Entendeu? Mantém essa lei. Apesar de que talvez mantenha, porque como a eleição está chegando, já está até em pauta. Estão querendo botar em pauta no Congresso para antes da eleição, né? A extensão. Mas eles não defendem isso. Por exemplo, o economista-chefe da equipe da Marinha do Eduardo é o Eduardo Gianetti. Ele não defende essa lei. Os economistas do PSDB, então, nenhum defende. Gustavo Franco, Amílio Franco, ninguém defende essa lei, porque essa lei é uma lei absurda. Então, ele não pode, ao mesmo tempo, ele não pode falar que não vai renovar essa lei, e ao mesmo tempo também não pode falar que vai, porque senão ele desagrada metade aqui ou metade ali, então ele dá essas respostas vagas, que são a maioria das respostas políticas. Então, aí o James Buchanan, o grande autor, Prêmio Nobel de Economia de 86, ele coloca: política é aquele que pede dinheiro aos ricos e volta aos pobres, prometendo ser eleito e defender uns dos outros. E é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo, qualquer um. E aí vou dar um exemplo aqui. Dilma, PT, assim, é muito batido, né? Vou dar um exemplo do Aécio. Bom, o Aécio foi no Fórum da Liberdade, e aí o que ele foi? Foi um discurso lindo, assim, mais liberal, assim, que você vê um candidato à presidência do Brasil falando aquilo. Nossa, será que a gente está caminhando para frente mesmo? Só que, ao mesmo tempo, depois, essa semana, ele foi num fórum sindical com o partido que apoia ele, que é o Solidariedade, que é um partido de base sindical. Tem muitos sindicalistas, tem da Polícia Federal, tem sindicato, assim, melhorzinho, né, da Polícia Federal, mas tem sindicato de aqueles estilo PT, que o cara era petista até ontem. Correios. Né? Correios. Esse tipo de coisa. Então, aí o cara também perguntou para ele
uma bandeira desses caras é o fator previdenciário, que foram Armínio Fraga, Gustavo Franco, essa galera toda que apoiava isso lá e que botou isso, que jamais vai defender que isso acabe, porque senão a nossa previdência já é muito ruim, para dizer o mínimo, e essa lei é uma das coisas que segura. Aí o cara perguntou para ele se ele defende acabar com isso, que é uma das bandeiras de todos os sindicatos, especialmente, né, privado, claro. Você defende acabar com o fator previdenciário? Aí ele, nós vamos discutir, porque tudo que for direito do trabalhador tem que ser discutido. Entendeu? Porque, ao mesmo tempo, é bom que ele não se comprometeu em acabar. Porque depois que ele promete estar gravado, vai ser difícil ele não fazer. Então, essas respostas são as boas respostas na nossa realidade. Entendeu? Quer dizer que, na verdade, ele está comprometido, até eu vou ser um pouco otimista, quer dizer que ele está um pouco mais comprometido para o nosso lado. Tem para o nosso, né? Vou colocar o S para o meu lado um pouco. Mas um pouco mais comprometido para o nosso lado. Tá gravando isso aqui. Tá? Deixa eu dizer, isso. Então, aqui eu coloquei, e essa visão aqui do Buchanan, ela, Pavão já tinha colocado o Madison, e mais várias pessoas já tinham colocado esse tipo de visão. Isso foi se esvaindo no século XX, 19 e 20, né? As pessoas foram esquecendo, achando que o governo era a solução para todos os problemas. Mas você veja, aí eu coloquei o Locke, o Montesquieu, o Madison, Hamilton, o Jay, na Constituição Americana, eles foram uma influência fortíssima. Então, o Thomas Jefferson falava que os homens mais inteligentes que já tinham existido eram Newton, o Darwin e o Locke. Então, eram as influências dele. E como na parte política... Darwin? Não, desculpa. É o... Não, acho que era Newton e Locke mesmo. Newton e Locke. É porque Newton e Locke, eles eram até amigos. Mas era isso mesmo. Então, eu chutei, eu errei o Darwin. Então, Locke, Montesquieu, Madison, Winston, Jay, eles foram toda uma influência na Constituição Americana, e aí eu trouxe duas citações para mostrar isso. A do Madison, que a que o Pavão falou, ele falava que os homens não são anjos, então é preciso de um governo, de algum governo, para moderar as relações humanas. Ao mesmo tempo que, como o governo é formado por homens, né, o governo, se os homens fossem governados por anjos, o governo não precisaria de controles externos nem internos. E tem uma outra frase semelhante a essa do Madison, que tem mais ou menos esse sentido também, que é, se os homens não fossem se o governo não fosse Bem, tá bom. Então tá, o Madison colocava isso. E o Montesquieu também. Que a experiência constante demonstra que todo homem investido de poder tende a dele abusar. Isso é claro para nós. Todo homem investido de poder tende a dele abusar. A gente vê isso em qualquer país, assim, o governante tentando empurrar leis para ganhar poder e tudo mais. Nos Estados Unidos mesmo, que está ali a Constituição, porque a Constituição americana limita muito mais o poder do governante do que outras constituições, especialmente a brasileira. Limita muito, tem muita dificuldade. Mas tem algumas coisas que não foram limitadas, que é onde a coisa explode. Por exemplo, dívida pública. Não tem um limite para a dívida pública. Tem um teto que pode ser prorrogado. Então, é uma coisa que não existe. Então, alguém vai lá, volta e fala, tá bom, ok. Então, o que acontece? A dívida pública nos Estados Unidos já está 100% do PIB. Então, é uma dívida de 17 trilhões. É completamente impagável. E, ao mesmo tempo que os governos têm mais maneiras de se financiar, mesmo assim, continua sendo absurdo ter tanta dívida. Ainda é absurdo. Porque todo mundo, teoricamente, tem que pagar. Então, vamos lá. Então, vou entrar no House of Cards agora. Aliás, tem uma emenda que às vezes é debatida nos Estados Unidos, às vezes vem em pauta, some. Some porque a maioria dos políticos não está interessado nisso, que é justamente uma emenda constitucional que obriga o governo a ter um orçamento balanceado. Mas, nos Estados Unidos é até difícil, porque a única maneira a única coisa que provavelmente teria que ser uma exceção é tipo guerra. Os Estados Unidos está sempre em guerra. Então,
Sempre teria uma exceção. É até difícil você provar uma lei dessa. Mas vamos começar então aqui o House of Cards. Esses são todos os personagens principais de House of Cards. O personagem principal é o Frank, que é um deputado. Ele é um House Majority Whip. No caso, na série, eles fizeram uma inversão com a realidade, né? Que hoje, nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados, né, a House of Representatives, tem maioria republicana e o Senado, maioria democrata. Na série é invertido. Na House, a maioria é dos democratas e no Senado é dos republicanos. E como os democratas, o Frank é do Partido Democrata. Como os democratas têm maioria na casa, o Frank já está lá há muito tempo, ele é um político muito bem articulado, ele ocupa um cargo de liderança. É um cargo de liderança que não tem muito... A série, tanto que a legenda, quando eu assisti a legenda, cada hora botava uma coisa. Cada hora que falava que ele é o Whip, toda hora botava uma coisa. Teve uma lá que botou até corregedor. Não sei se vocês viram no mesmo lugar que eu, porque eu não vi no Netflix, eu baixei, né? Botou corregedor. Não é corregedor, com certeza não. E seria algo como líder da maioria, mas é que na verdade tem um outro cargo que é como se fosse líder da maioria lá. Então não é bem o líder da maioria, mas é um líder da maioria que serve para puxar os votos. Ele até fala no início que ele serve para colocar as coisas na linha, né? Ou seja, ele tem que puxar o voto e guiar o partido. E ele é como se fosse aqui no Brasil um líder do governo. A grande questão é que como ele é líder, pelo partido que tem maioria lá, aqui a maioria sempre é do governo, apesar de não ser regimental isso. Não é regimental na Câmara, nem no Senado, mas sempre acontece. É o que ele fala, que ele é um encanador, ele tira a merda da frente para poder passar as coisas. Isso, exatamente. Já ele seria um líder da maioria, meio misturado com o líder do governo, tanto que ele fica aqui são 2 cargos que tem no Brasil. Isso, 2 cargos de liderança que tem no Brasil. E aí mostra, e é muito interessante, cada personagem tem um papel, mostra algo muito interessante. A Claire, que é a esposa dele, também é uma personagem que eu gosto muito, mas que ela também, a grande contribuição dela é que ela é CEO de uma ONG ambientalista, e que também tem muita, seria, né, ONG, né, organização não governamental, mas que na verdade mais tem relação com o governo, né? Aqui no Brasil também. Lá até é interessante que lá é um pouco mais disfarçado. Até no House of Cards eles mostram que é um pouco mais disfarçado, mas aqui é muito pior. A Zoe, que é essa aqui, eu vou mostrar depois, que eu vou comentar um pouco melhor essa parte que eu estou falando aqui agora. Que eu vou só dar uma pincelada. A Zoe ela é jornalista, ou seja, ela é imprensa do House of Cards, e também vai mostrar a relação dela com o Frank. O Stamper, que é esse aqui, é o cão de guarda do Frank, é o chefe de gabinete dele, e é um homem de confiança. Aí o Russell, que é esse que é um outro deputado, que também mostra, esse que é o presidente. Aí os outros tem o Remy Denton ali, e os outros não são tão importantes assim. Mas vamos aqui, então, Frank. O poder é muito parecido com o mercado imobiliário. Tudo se resume a localização, localização, localização. Quanto mais próximo você estiver da fonte, mais valiosa a sua propriedade. E isso aqui essa aqui é a filosofia de vida do Frank. Tanto que o House of Cards começa quando ele perde um posto de boa localização. Que ele ia subir, ele ia ser o secretário de Estado. Ou seja, é o grande ministério de lá, né? Ser secretário de Estado. E ele não consegue, ele é cortado. E aí que ele fica puto e resolve que vai se vingar. E essa é uma das críticas que eu vou fazer no final, porque isso é um pouco exagerado da série. Apesar de ter muitos elementos muito realistas, ela exagera um pouco em alguns. E gira em torno de um muito exagerado, que é esse. É porque, na verdade, a House of Cards ela é uma série britânica, né? A série americana adaptou. E interessante que no Reino Unido, a série britânica ela começa com o Frank, que também é Frank lá, só que é outro Frank, você esqueceu. Oakport, isso aí. Aí ele tá com a fotinho da Margaret Thatcher, e ele bate assim, a foto da Margaret Thatcher, porque começa quando a Margaret Thatcher sai do poder, a série lá, que nos anos 90, né? E
quando a Margaret Thatcher saiu do poder, lá no Reino Unido, o Partido Conservador continuou no poder. Ela perdeu por brigas internas. Ela estava muito desgastada. Ela estava 11 anos no poder e ela era muito... batia o pé mesmo, estava muito desgastada, ela resolveu sair. Mas o Partido Conservador continuou no poder. E no House of Cards britânico também. O Frank lá é do Partido Conservador, ele fecha a Margaret Thatcher e começa também com um primeiro-ministro assumindo o cargo. E aí acontece as coisas muito parecidas com o House of Cards americano, e ele quer tomar o lugar do cara. Só que é muito mais tranquilo para um cara tomar a liderança de um partido, sendo que ele já é um cara muito alto, e aí, por consequência, virando primeiro-ministro, que é só um pulo, porque o líder do partido é o primeiro-ministro, o líder do partido majoritário. Então, é um pulo, assim, é algo só virar o líder, assim, a grande missão dele é uma coisa. Agora, no House of Cards, nesse americano, ele é um deputado que vai virar vice, quer virar presidente, assim, é algo... Assim, é um caminho muito longo que nunca aconteceu em 250 anos nos Estados Unidos. E dificilmente vai acontecer. Isso é muito extremo, né? O próprio Obama comentou, né, que ele gostaria Vou comentar que fosse... isso. Mas o... sem spoiler da apresentação. O Obama, né, teve spoilers também do House of Cards. Aliás, o Obama, ele assiste Game of Thrones antes de todo mundo, né? Aliás, e eu já vi pessoas falando na imprensa que a Dilma e que o Michel Temer dizem que assistem Game of Thrones, né? Queria saber se eles assistem House of Cards. Fala isso. Então, qual é a primeira questão da série? Quando ele saiu, quando ele foi nomeado secretário de Estado, quem ia ser nomeado era o Michael Kerr, que é o outro, não lembro se é deputado, senador ou parlamentar. E aí ele é o primeiro, assim, é o que o Frank pensa, esse aqui é o primeiro que eu vou derrubar. Então como é que ele derruba? Ele vai atrás de um jornal que o cara escrevia na escola, o cara disse que era comunista na escola, na faculdade, o cara era comunista, esses esquerdinhos assim que odeiam Israel, que falam que, né, Israel é o capeta, não sei o que e tal. E aí ele escreveu lá, ele era o editor, ele aceitou que fosse publicado um texto falando que Israel eram terras ilegais. E Israel, como todos sabem, é o principal aliado dos Estados Unidos, né? Especialmente ali no Oriente Médio. Então dá toda uma bagunça e ele vaza para a Zoe Barnes, que é a repórter que ele conhece logo no início. Então, para você ver já primeiro canal do Frank, ele já é um cara poderoso na Câmara, né? Porque ele tem um cargo na liderança. E aí ele vai e ainda vaza coisas para a imprensa para se beneficiar. Depois, quando o cara já está super desgastado, já está assim, certo que o presidente não vai mais nomear ele vaza que vaza para a Zoe, quem vai ser a secretária de Estado vai ser a Catherine Durant, que é uma senadora que também que trabalhava na Comissão de Assuntos Internacionais do Senado. Então, aí a Zoe até pergunta para ele na cena, mas isso é verdade? Ela vai ser nomeada? Aí o Frank fala, depois que você publicar, vai ser. Então, aí ele publica, aí a repercussão é positiva, porque ela é uma senadora já antiga, que trabalhou muitos anos na Comissão de Assuntos Internacionais, então é uma pessoa que é bem reconhecida na área, e ela tinha um trânsito bom com os dois partidos, ela era tranquila no Partido Republicano, então, ok, ela publicou que ia ser, aí deu uma repercussão na imprensa, aí depois mostra o Frank conversando com a Linda, ele pergunta num cinismo total, era verdade o boato que ele plantou, né? É verdade o boato que ele quer nomear a Catherine Durant? Aí a Linda é chefe de gabinete do presidente, ela fala, não era, mas agora a gente está cogitando mesmo, e ela acaba sendo nomeada. Ela acaba sendo nomeada com essas, ou seja, com a manipulação da imprensa. E nós temos alguns casos, né? Vários casos. Aí um de ontem, acho que foi ontem mesmo. Por exemplo, saiu na imprensa aqui brasileira que saiu na imprensa brasileira que o líder do PSDB tinha assinado para a CPI da Petrobras e depois retirou a assinatura. Então vazou isso aí. Isso causa um desgaste também, né?
E isso é até normal, assim, muitos parlamentares assinam retiro de coisas de requerimento a todo momento. E esse foi um que foi para a imprensa. Oi? Também, não, acho que é o que mais tem, né? O mensalão, né? Não foi inventado? Pela imprensa? Vamos lá. Exatamente. Então, educação. A educação é o segundo, e essa aqui para mim é a melhor parte da série inteira. Assim, é a parte que eu mais gostei. É logo o grande presidente, ele promete fazer uma reforma educacional. Aí é interessante, o Frank pergunta para Zoe, ele vai vazar para a imprensa de novo. Aí ele pergunta para Zoe, para a repórter, o que ela acha que vai ser a prioridade do presidente, por onde que ele vai começar. Aí ela fala, ela chuta algumas coisas, aí ela chuta educação. Aí Frank, por quê? Aí ele fala, porque todo político quer se esconder atrás das crianças. E é verdade, você fala, eu quero melhor educação, tal. Difícil você brigar com isso, porque educação, todo mundo é favorável à educação. E aí é muito fácil falar, você está se opondo à reforma da educação porque você não gosta das crianças. E é uma crítica um pouco velada, que foi exatamente o que o Obama fez lá, só que não com educação, com saúde. Né? Obama, foi a mesma coisa, só que ele estava se escondendo atrás dos velhinhos, que não consegue pagar, não sei o quê. Então, ou dos pobres, mas também já tem 2 programas para os pobres, para os velhinhos. Ó. Medicare e Medicaid. Então, se não funcionou, não é um novo programa que vai fundir os dois e fazer uma outra regulamentação que vai solucionar. Mas já existe. Essa desculpa já foi usada para fazer programas. Aliás, os Estados Unidos é o país que mais gasta com saúde no mundo. Em termos brutos, de centenas de bilhões de dólares. Então, a educação como é que começa? Começa com um desprezo pela ideologia, porque o Frank, ele adivinha, ele quer adivinhar quem vai ser o ministro da educação. Aí ele fala, eu acho que vai ser o tal Donald Blight. Aí por quê? Blight. Porque o Blight é tipo o Cristóvão de lá. O cara, educação vai salvar o mundo, porque educação. Ele só fica falando assim, tudo vazio, assim, mas né, que vai... Pra todo mundo acha que ele é o cara da educação. Então, ele vai nomear o Cristóvão de lá. E o desprezo pela ideologia é porque o cara fala, o cara vai nomear o cara que está 2 passos à esquerda do Karl Marx. Assim. Ou seja, o Frank está no Partido Democrata, que teoricamente é um partido de esquerda, e ele tem um total desprezo pela esquerda de lá. Ele tem um total desprezo pelos esquerdistas mesmo. E como ele tem pelo Tea Party também. Mas ele dá só uma alfinetadinha no Tea Party, ele dá muito mais na esquerda democrata. Porque ele acha que a pessoa que está preocupada com ideologia, isso não é importante. Então o cara vai nomear um cara que está 2 passos à esquerda do Karl Marx, esse cara não vai conseguir fazer nada. E efetivamente não iria conseguir. Tanto que o cara dá o projeto dele de reforma educacional para o Frank ler, o Frank destrói, joga lá na trituradora. Destrói o projeto, porque o projeto era muito, assim, estatizar tudo. Então, não dá. Não dá para passar. E ainda o Senado, no caso, é um Senado dominado com maioria de republicanos. Então, aí que jamais vai ter que passar. Então, tem que ter coisas no projeto que os republicanos vão concordar. Senão, eles não vão passar a reforma. Então, e aí, em outros momentos, o Frank aponta isso. Ele fala, a gente não vai ter reforma. Se a gente desistir agora, a gente não vai ter reforma. A gente vai ter uma lei vazia. E ele fala, ele quer passar a reforma, ele quer o trabalho dele cumprido, para ganhar moral com o presidente. Não é porque ele quer defender as criancinhas, ou nem nada, mas ele quer ganhar moral com o presidente. Então ele quer fazer a reforma, efetivamente. E então, aí ele começa a debater com os sindicatos, e o sindicato não quer verificação de desempenho, não quer. Ele quer o dinheiro da verba federal, mas não quer que seja atrelado, seja, vamos dizer, gratificação, né? Seja variável. Né? E nós temos também exemplos aqui no Brasil, né? Todas as carreiras querem ganhar subsídio, todo mundo quer, ninguém quer ter variável, ninguém quer ter risco de produtividade, todo mundo quer subsídio. Tem muitas carreiras, né? Para algumas até que tinham outro argumento, juiz, porque o cara não pode sofrer algum tipo de pressão, que é variável, ele vai julgar e tal. Mas assim,
cara que tem um poder a mais, talvez faça algum sentido. Agora, um burocrata não faz, né? Ele também vaza o projeto de lei do esquerdista para derrubar o cara, para afastar o cara da educação. Porque o cara estava tomando a frente, o Frank estava sendo só o apoio dele. Aí ele vaza para Zoe o projeto do cara, manda desmoralizar o cara para ele Isso, tomar a frente. exatamente. Ele destrói o projeto, mas não destrói. Aí ele pega os restos do projeto, entrega pra Zoe, ó, publica isso aí. Aí sai pra imprensa que o cara, e sai na imprensa, a Zoe escreve lá, muito à esquerda. Ela escreve, tá, né? Essa é a manchete, muito à esquerda. Ou seja, soando ultra extremista. E era um projeto extremista mesmo. Então todo mundo, não, que coisa maluca é essa? Então jamais vai passar isso. E isso é um desgaste político muito grande. Se chega no Senado, você publicando escrituraria o cara, né? Jamais. Você dá palanque para apanhar, né? Dá a cara a tapa. Então, e depois nem charter schools, que até é interessante a tradução do seriado foi cooperativas, e é um pouco isso mesmo. É uma cooperativa, é como se fosse, na verdade, uma concessão, as nossas concessões. Que a gente tem concessão para o transporte, aí teria concessão para a escola. Só que é legal porque na escola haveria mais competição mesmo, né? Apesar de que, como é subsídio, o Charter Schools é um subsídio mais ao produtor que ao consumidor, como um voucher, então ainda seria bem difícil. Mas ainda haveria mais competição do que a outra, né? Então, e o sindicato também é contra, porque Charter Schools, as escolas seriam geridas por uma empresa privada. Então, o sindicato não seria o mesmo, né? Não seria o símbolo DF, né? Seria outro. Então, tipo, você teria menos sindicalizados. Então, você perde poder. Assim. Então, o sindicato não queria verificação de desempenho e não queria charter schools. E eles vão lá e boicotam. O cara do sindicato fica puto com isso aqui e boicota o jantar. Antes do boicote, na verdade, interessante que também, eu gosto dessa parte, que é a única parte que o Frank apanha. Ele apanha mesmo. A única parte que ele parece mais realista, porque depois ele corre riscos, mas ele não, efetivamente, ele praticamente não sofre muitos arranhões. Agora, nessa parte ele apanha bastante. Primeiro, com o Pitchoid, que era um monumento lá de pêssego, que no distrito dele, lá em Hospital, e no distrito dele tinha um pêssego gigante lá, que o pessoal do pêssego não queria que derrubasse. E ele defendeu que não derrubasse, ganhou lá o apoio dos caras, ganhou a eleição e tal. E aí uma garota vai lá, ela tá dirigindo, ela tá no celular, bateu no pêssego e morreu. Não fiquem no celular. Eu acho que ela não bateu no pêssego. Aí o cara... Daí ela se distraiu e bateu. Aí uma hora que o cara, o rival dele no distrito, vai lá e detona ele. Fala, não, olha só, eu queria derrubar, ele que quis manter, agora uma pessoa está morta, a culpa é dele. Entendeu? Então é uma hora que ele toma. Assim, ele não quer se distrair da reforma educacional, mas ele tem que ir no distrito fazer toda uma articulação, pega o dinheiro da iluminação, que era $4.000 lá, $5.000 por mês para a iluminação do pêssego à noite, vai lá e junta isso por ano, dá para pagar a faculdade de alguém. Então, pega esse dinheiro, vira uma bolsa de estudo com o nome da garota, pronto, já vai salvar com os pais dela. Então, sim, ele faz toda uma articulação para não sofrer dano, pelo contrário, para ganhar com a morte da menina. Entendeu? Então, e depois ele ainda apanha de novo, que ele vai para um debate na CNN com o cara, subestimando o cara, porque até esse momento o Frank é foda, assim. Foda. Nessa hora ele é destruído no debate. Destruído, ele vacila lá. Então, ele até mandou uma boa lá, mas o cara veio com uma melhor e ele perdeu. Foi destruído. O cara, aí ele sai destruído, rede nacional, internacional, aí, CNN, sai meme, contelado com ele. Então, o bicho é destruído até pelo Bill Maher também, você que conhece o Bill Maher aí, um comediante americano, esquerdinha, mas ele é engraçado. Então é uma hora que o Frank ele apanha bastante, mas ele consegue dar a volta por cima, ele consegue dar a volta por cima. Como?
O sindicato também lá boicotou o jantar da esposa dele, que é a Claire, que ia ser num hotel lá. Um super jantar para arrecadar fundos para a ONG. E aí o que acontece? Eles resolvem, pô, não posso cancelar agora, no dia, hoje. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que arrumar um outro lugar. Então, mas não posso arrumar outro também, que senão vai ficar difícil mudar. Então vamos fazer na escadaria do hotel. E faz o evento na escadaria do hotel. Chama lá a costelinha lá do Fred, pizza. E pronto, o jantar de gala é pizza e costela. E consegue fundos, consegue muitos fundos. E ainda vira o jogo, tá tendo um protesto lá do sindicalista lá na frente, toda a imprensa cobrindo, maior desgaste. Ele vai e ganha com comida. Ele dá comida pro povo e o povo lá amansa, começa a comer, ri do lado dele, que bom que você é. Tal. E Como foi feito isso? Ele levou os sindicalistas levaram caminhoneiros, os professores levaram caminhoneiros. isso, os sindicalistas roubaram e o Frank roubou também. Porque aí os caras têm menos ainda, não tem essa parte de... É mais facilmente comprado, né? Porque aí não tem nenhum interesse. Eles não tinham conseguido professor suficiente. Né? Exatamente, mas até os professores, já tem os professores lá também, comeram também. Então, ele comprou com comida, né? E a gente vê aqui também na UNB, os políticos comprando com bebida, né? É o que dá para comprar, né? Às vezes com um beijinho ali, comida, tal. São maneiras de você comprar as pessoas também. Então vamos lá. Na verdade, aí o golpe final dele, também ele já empata o jogo de novo, depois de apanhar tanto, é que um garoto morre no horário de aula. Ele já estava na escola e estava na rua e morreu. Pronto. Foi destruído. Mas aí, e depois ele toma um soco lá, e pronto, agrediu um deputado, ele está lascado e acabou a greve, ele ganha. Mas antes disso, tem essa parte aqui que também é uma das melhores citações. Não podemos ter as reformas que queremos e deixarmos os professores felizes. Não, olha só, nós não podemos ter a reforma, que é uma reforma positiva, e deixar os professores felizes. Isso aqui é uma quebra com uma ideia que os sindicalistas no Brasil conseguiram. Eles conseguiram fazer as pessoas acreditarem que o sindicato dos professores, qualquer um, defende educação. Quando jamais o sindicato de professor não defende educação. No Brasil, nem os professores. Né? Nem os professores eles defendem, mas muito menos a educação. Em geral, fazer política também. Está cooptado por um partido, até DCE também, em geral. Menos aqui na UNB. Aliança de novo aí. Então, tá gravado. Então, menos aí está cooptado por partidos que querem pregar socialismo. Eu lembro que no DCE eu já vi gente falava de Cuba, vitória do presidente não sei aonde, vitória da Bachelet, agora, né, seria isso. Então tem várias, o que menos se debatia, o DCE da universidade era a universidade, e o que menos se debatia, deve se debater no sindicato aí, qualquer um, com raríssimas exceções, é o bem dos membros, né? Mas sim o bem político também dos que estão na liderança. Como, né, Public Choice explica, né? Você não tem só o político querendo o seu próprio bem, mas você tem um sindicalista querendo o seu próprio bem, teoricamente representando os seus sindicalizados, né? E isso vale para muitas coisas. Eu lembro que ano passado, o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, foi cooptado pelo PSOL, começou a fazer uma greve lá, gigante, lá, contra o prefeito. Pô, bem que o prefeito tinha acabado de ser reeleito. Tá lá, já começa, um pouco depois, já tem greve, assim. Nenhum momento, né? Eles aproveitam, então... E eu lembro que tinha muitos amigos lá que compartilhavam isso no Facebook, falando: eu estou com educação, fora Cabral, fora Paz. Então, assim, Cabral, Paz são ruins, mas... Se achar que o sindicato de professores do SOL estava defendendo a educação, é um pouco demais, né? Tanto que você pode ver que os sindicatos que ainda são ligados à CUT e ao PT são os mansos, né? São os mais mansos. Tanto até que eles estão perdendo espaço, né?
O PSOL está ganhando cada vez mais espaço. Porque para ser sindicalista, ainda mais agora que nós estamos, o governo não está com tanto dinheiro, está ganhando tanto dinheiro, é muito mais fácil ser sindicalista de oposição, né? Porque, tanto que a oposição pede acréscimo salarial de 10%, 20%, muito fácil ser pedir isso. Aliás, o PSOL é isso, é alguém que está em oposição em tudo quanto é lugar. Então é fácil pedir 10% de aumento. Você não tem que dar 10% de aumento em lugar nenhum, que é algo impossível. Né? Quem conheceu o mínimo do orçamento de qualquer coisa, déficit. Quanto é que é o déficit nosso aí, Fábio? Um Nominal, tantinho. 100 bilhões? Mais, né? Então, 100 bilhões de déficit público. Como é que você vai dar aumento de 20% para alguém? Você dá aumento para 20 para um, o outro vai querer mínimo 10, ou outro 15, outro 15. Então, não dá, simplesmente não dá. Então, essa aqui é uma das horas que o Frank desmistifica muito bem os sindicatos. Não podemos ter reforma, queremos deixar as pessoas felizes. Isso vale para várias outras áreas, né? Nós não podemos ter reformas. Eu lembro que o Saxida tocou nesse ponto na vez que ele veio se apresentar. Ele falou que ajuste fiscal tinha que fazer as pessoas protestarem contra. Aqui tem um ajuste fiscal e está tudo bem. Porque o ajuste fiscal no Brasil é o aumento de gasto. O corte de gasto é o corte do aumento. Aumentar 100 e aumentou só 50. Entendeu? Esse é o corte de gasto. Mas sai na imprensa que cortou 50. Então não é verdade. Então quando você vai fazer um ajuste, vai doer. E aí nós podemos pegar no 1999, né, que teve o ajuste fiscal aqui no Brasil, que aí foi efetivamente o ajuste fiscal do governo do Fernando Henrique, e as pessoas foram às ruas. Né? Foi uma hora que o PT ganhou muita força, já estava vindo os anos 90 foram anos difíceis, então você teve efetivamente o ajuste fiscal, você tinha crises internacionais, então... Tanto se chamou ajuste de 99, né? Tipo, não existe ajuste de 2012, porque não existe, teve. Não tem, só na cabeça do PT, no livrinho do PT lá deve ter, né? Mas, efetivamente, nenhum especialista em finanças públicas aí vai colocar isso. O Giambiadi, né, que tem o livro das finanças públicas, eu duvido que ele tem um capítulo ajuste fiscal da era Lula. Vai ter. Verdade. Então, aí vamos lá para o Peter Russell, né? O Peter Russell, ele é um deputado novato, é o primeiro mandato dele. Então, ele é um cara, ele assim, totalmente inexperiente em Washington. Então, ele bebe, se droga, sai com prostituta e tudo mais, e sempre, assim, muito. Não que os políticos, né, não bebam, se droguem ou saiam com prostitutas, mas ele era um caso, assim, extremo. Então, e aí o Frank já viu isso e já colocou ele na rede. Ele falou, agora precisa estar sobre neutralidade. Que é o ponto central do Marco Civil, ele não comentou sobre neutralidade. Mas, como assim o cara do vai lá e não fala sobre neutralidade? Porque ele falou só do ponto do Marco Civil que interessava a ele. Que era um ponto que dizia que as empresas de conteúdo, e aí serve até para o Google e para o Facebook também, não vão ser responsabilizadas pelo que as pessoas postam lá, a não ser que elas não obedeçam ao juiz e tirem, se o juiz mandar. Então, se o juiz manda, tem que tirar, se não tirar, aí pode ser punido. Porque antes de ter esse marco civil, tem juiz que falava assim, A aposta xingando B, o Google tem que pagar 1 milhão para B. Entendeu? E isso estava tendo, obviamente isso não ia passar nas outras instâncias, mas isso gera um desgaste, um atrito, muito grande. Então o Google e o Facebook eram favoráveis ao marco civil por causa disso. E foi a única coisa que o cara comentou lá no Senado. A única coisa. O marco civil tinha 20 e poucas páginas que o cara comentou sobre o artigo. E os restos ele passou, porque é legal, liberdade de expressão, privacidade. Como se precisasse de um marco civil. E aí ele falou só assim, e aí o artigo 19. Era o que interessava ele. A Globo, por outro lado, e as redes de TV, gostavam da neutralidade. O resto, para ela, não nem aí para nada, mas para a neutralidade eles estavam aí. Era o que interessava a eles. E cada grupo que estava lá interessava uma coisa. E o governo, a sessão foi sempre presidida por um deputado do PT, também, que ao governo interessa porque vai fazer o mercante, não tem nada no governo hoje que seja defensável. Então você tem que criar alguma coisa. Então, defender a internet. Defenda a internet. Então isso gera algo, foi uma tentativa de gerar algo positivo para o governo hoje.
Então todo mundo tinha um interesse e aí você passou uma lei, porque todo mundo tinha um interesse pequeno naquela lei, apesar de ser uma lei que no geral, se você pegasse se só uma pessoa, se o Google pudesse, só aprovava um artigo, só aprovava um trecho de meia página, uma página, entendeu? E se cada uma pudesse, aprovava uma página, mas aí aprovou 20 e poucas páginas de lei, porque cada um defendia um espacinho. E o Peter Russell foi vítima desse loggerling, só que o loggerling é o inverso, o loggerling meio do mal, assim. Ele foi vítima, o que é raro na política, em geral, um político, ainda mais do partido que tem maioria, que é governista e tal, ser quebrado assim, ele foi quebrado lá pelo Frank. O Frank queria o apoio de um deputado que era, era líder da bancada negra. O líder da bancada negra, ele queria ajudar o líder da bancada negra, que ele estava mal. Estava mal lá no distrito dele, iam fechar uma base lá. E aí eles mudaram. Aí o Frank tirou os fundos da base do Peter Russell para jogar para os fundos da base lá do cara, para ganhar o apoio dele e da bancada negra, que eram 11 deputados. E aí ele falou pro Peter Russell que ele não ia falar nada, que ele ia aceitar que se fechasse a base para ir o dinheiro para outra base, porque senão ele ia contar para todo mundo que ele bebe, que ele sai prostituta, que ele usa drogas. E aí o Russell aceita e aí ele é destruído lá no distrito dele. Porque tem uma fábrica lá de não são navios. É o estaleiro. Estaleiro. Tem uma aqui que vende coisa lá nessa base e aí não vai ter mais e eles estão lascados. Então, e como é voto distrital, ele ferrou o distrito dele. Então, ele ia ser morto já, politicamente. Acabou pra ele. E então ele foi uma vítima de uma coisa que é uma coisa rara, ainda mais com um cara governista assim. Agora, por exemplo, por que também o governo está perdendo cada vez mais poder? Realmente, hoje em dia não tem mais dinheiro para todo mundo. A crise econômica bateu, nós, se continuarmos assim, já podemos chamar de estagflação novamente, crescimento baixo. Daqui a pouco temos um novo período de estagflação no Brasil. O crescimento está descendo. Hoje, esse ano, estão dizendo que vai ficar 1 e pouco, alguma coisa assim. Inflação alta, ainda está em controle de preço e tal. Então, não tem mais dinheiro para distribuir, fazer a benesse para todo mundo. Então, cada vez mais grupos estão saindo. O PSB, que é o partido do Eduardo Campos, saiu. Solidariedade, que alguns deputados que eram governistas, saiu. O PP, qual é o do Feliciano? PSC. Pastor Everaldo. Somos privatizantes. Então ele foi meio que uma vítima, né? Coisa que não tem aqui, né? Por exemplo, se é aprovada uma lei que prejudica evangélicos, não necessariamente, por exemplo, foi aprovada a lei do aborto lá do Serra, PSDB lá, a lei de um aborto razoável, né? Uma lei de estupro, só pode botar se for estuprado, aquela coisa toda. Algum deputado evangélico sofreu com isso? Não. Se você vê os militares, assim, eles não são muito bem, não são amigos da Dilma, mas Bolsonaro sofre com isso? Não. O Jean Willis sofre com algum problema, que é alguma coisa que aconteça com homossexuais? Também não. Então, já o sistema, pelo contrário, né, ele se fortalece. Já nos Estados Unidos, não. Aconteceu alguma coisa no distrito, a culpa é do representante. Então, você tem uma proximidade muito grande. Todo mundo sabe quem te representa, né? Agora aqui a gente, né? Eu mesmo não sinto representado por ninguém. Mesmo se fosse distrital e o cara do distrital eu não gostasse muito dele, ele seria meu deputado, assim. Eu iria cobrar algumas coisas. Então, beleza. E depois a Claire. A Claire é a esposa do Frank, que é presidente de uma ONG. É interessante que, de novo, há um desprezo pela ideologia na ONG da Claire. Ela contrata a Gillian, que é uma mulher que é muito boa lá no que ela faz, mas ela é também um ícone do ambientalismo. E a Claire contrata ela por causa disso, mas a Claire não realmente liga tanto para isso. Ela quer dar
um selo de qualidade para a ONG dela, que já tem vários contatos, então é tipo um selo de qualidade. Tipo, nomear aquele cara para o Ministério da Educação. Então a Claire não realmente admira ela, até que depois elas brigam. E já demonstra que as ONGs não têm nada de não governamentais. Aqui no Brasil, as ONGs são efetivamente financiadas pelo governo, que é o mais bizarro, né? Organização não governamental financiada pelo governo faz o menor sentido. Já lá, o que eles fazem? O governo não financia a ONG dela, mas os lobistas financiam, né? Então os lobistas financiam ela, que é ela a esposa do Frank e do congressista, do líder da Câmara dos Deputados, e eles beneficiam as empresas. Então, é um certo caixa 2 aí também, né? O caixa 2 que acontece muito no Brasil também. Então, aí tem também, tem outra questão, outro desprezo pela ideologia depois, quando tem uma lei ambiental que ela ajuda a fazer para o Russell, depois ele vai ser pré-candidato a governador da Pensilvânia, e aí eles querem lá uma lei ambiental que ajude o Russell nessa eleição. E está muito apertado, assim, para você passar, porque tem gente que não quer votar essa lei e tal, e aí tem 2 votos, o Frank precisa de 2 votos para passar. E o Frank chama os caras assim, desdenhando totalmente, vocês são os liberais dos liberais, no caso, esquerdistas, né, porque é liberal lá. Então, vocês são os esquerdistas, são a esquerda da esquerda. Ele fala isso, eu sei que vocês são isso aí. Fala assim, porra, que merda que vocês são, mas vota comigo, entendeu? E aí acaba que a lei não passa, né? E o Frank e a Claire tem uma briga. Mas você vê também uma outra hora ela faz um lobby direto com a Catherine Duran, né, que é a secretária de Estado. Ela vai e tem uns equipamentos que ela está querendo importar, que eles estão parados num país lá, que é um país que, não me recordo agora qual, que... Sudão, que aí a Catherine Duran, como secretária de Estado, vai estar querendo impor sanções, querendo cortar relações, querendo bloquear. E aí a Claire chega para a Catherine e fala: você não pode conseguir para mim as minhas importações, pode tentar trazê-las para cá? Aí ela fala que não dá, mas ela faz um lobby direto para ter um benefício que as pessoas comuns não teriam, né? Ou seja, o princípio da impessoalidade, que o mercado não é impessoal, né? Você pode dar benefícios para quem você quiser na sua empresa, mas ele tende a ser impessoal. Por exemplo, o pão, você vai na padaria, é o mesmo para todo mundo. Você pode ser amigo do padeiro, normalmente o pão vai ser o mesmo, vai estar lá. Então, ele tende a ser impessoal porque é isso que os consumidores querem o melhor, e a empresa tem que dar o melhor, senão ela vai sair do mercado, tem competição. Já o setor público tem o princípio da impessoalidade, que é violado a cada segundo. Assim, é algo, né? Quase tudo que o governo faz é inconstitucional. Né? Vamos lá. Essa frase é ótima também, né? Então, o Remy Denton, né? Remy Denton é o lobista do House of Cards. Ele trabalhou com o Frank, foi chefe de gabinete do Frank, então ele aprendeu com o mestre, né? Então o cara sabe muito e ele bate de frente com o Frank. Ele é um dos que não baixa a cabeça mesmo, porque ele sabe do poder que ele tem. Que, no caso, o Remy Denton representa a primeira face do poder econômico, né? Que eu vou comentar daqui a pouco. Mas antes, falando de lobby, é porque lobby tem um lado bom e um lado ruim, né? Por exemplo, você é contra a legalização do aborto. Se fazer lobby para isso, ou você é a favor da legalização do aborto, se fazer lobby para isso, eu acho que é algo legítimo dos dois lados. Ou o lobby de armas, né, nos Estados Unidos. Você defender porte livre para todo mundo, ou uma regulamentação brasileira, né, também. É legítimo, você defender isso. Mas o lobby do Remy não é esse. O lobby do Remy é por efetivos, para ser uma efetiva fuga no mercado, né? Da competição de mercado para uma competição política. É como o Pavão também colocou. Exatamente, o rent seeking. Mas assim, se você tem uma renda, você vai ter pessoas buscando essa renda. Mas é muito interessante, é um prêmio. Você tem uma universidade dizendo que vai dar R$10.000
para o melhor projeto, melhor redação. Ou aqui na FT, melhor projeto de engenharia de alguma área. Então, melhor projeto de melhor avião, daqueles lá, temos aqui na mecânica, né? Melhor avião ganha 10 mil reais, 20 mil reais. Então as pessoas vão se esforçar para construir o melhor avião e ganhar esse dinheiro. Um prêmio também é algo mais legítimo. No mercado também. O cara que quer fazer o melhor pão é para ganhar o seu dinheiro também. É um certo rent seeking, né? Mas o rent seeking na literatura não é esse rent seeking. É profit seeking, isso é profit seeking, né? Ah, é profit seeking, na verdade. Contraposição. Sim, na literatura muda. Exatamente, usam essa mudança de nome, porque o rent seeking é algo do governo. Ou seja, o governo tem muito poder, tem verbas como o BNDES, e não é coincidência, que eu também vou mostrar daqui a pouco, a lista dos maiores setores que mais doam para os políticos são os setores mais regulados pelo governo. Isso não é coincidência, né? Então, e também os que mais recebem verba direta do BNDES são os maiores doadores do PT, né? Que é quem controla essas verbas. Então, você pode achar, você tem vários argumentos econômicos interessantíssimos para o BNDES. Vai financiar lá o produtor lá para gerar tecnologia, para não sei o quê. Então, assim, nós temos toda essa coisa, essa economia fechada há décadas para gerar tecnologia e inovação e não funcionou, né? Não funciona. E interessante que aí tem um economista da equipe do Laércio, foi bem interessante ele colocando, né? O Samuel Pessoa, naquele debate com o Eduardo Janete, com o Beluso, ele coloca que o Brasil não funciona assim, não funciona. A gente está há décadas nesse modelo, que é um modelo que as pessoas citam muito também a Coreia do Sul, que é um modelo parecido, mas que lá deu certo. Então, aí cita, não, olha a Coreia do Sul, então vamos fazer igual. Aí faz igual, nós estamos fazendo igual já há décadas, começamos até antes, e não deu certo. E aí ele fala que para ele o modelo tem que ser um modelo mais anglo-saxônico, né? Não, espero que seja um modelo House of Cards da vida, que é um modelo anglo-saxônico. Ou seja, não necessariamente isso é muito bom, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que é um modelo com menos subsídio direto para a indústria, assim, regras gerais, privilegiando competição no mercado, esse tipo de coisa. É isso que ele quis dizer. Então, o Remy Denton é o grande primeiro rent seeker do House of Cards, que ele representa a Suncorp, e é isso, ele é velho conhecido do Frank, e ele tem bastante dinheiro, ele sai distribuindo dinheiro para ganhar apoio no Congresso. É o mesmo que acontece em qualquer democracia. Tem um detalhe interessante aí, né? Que essa profissão do lobista é regulamentada nos Estados Unidos. Exato, e aqui não é. Né? Aqui não, e aí... o que eu acho que podia ser, mas eu acho que, como eu disse, defender os seus interesses eu acho algo totalmente legítimo. E é bom até que seja regulamentado, não que eu gosto de regulamentos, né, do governo em geral, mas esse tipo de regulamentação é uma regulamentação só que dá transparência, tipo o governo dizendo, eu estou vendo isso. Então, não seria algo tão ruim, esse tipo de regulamentação. Mas vamos lá. Então, aqui um exemplo dessa semana, e da semana passada também, que está bastante na mídia. Automóvel, governo pode oferecer mais incentivos. Palavra bonita, né? Incentivo forte que o poder econômico. Ele cria os poderes econômicos, né? Pega todo mundo, a lista dos bilionários brasileiros, a maioria alinhada com o governo, né? A maioria. Então, por que será? Então, e aí tem outra lei eleitoral também, que aí essa é engraçada, porque o Marco Aurélio Mello é a favor de mudar essa lei eleitoral, porque ele chama de hipócrita, mas ele é a favor do financiamento público. Quer dizer, ele é contra o financiamento por empresas, né? Mas aí eu vejo que daqui a pouco é a favor até do público em geral, que muitas pessoas são. Felizmente, no departamento de ciência política, a maioria dos professores que eu conversei são contra o financiamento público. Felizmente. Até porque ele exatamente seria uma lei ingênua. Porque veja como o Remy e a Claire fazem. Eu dou para a ONG, o seu marido me ajuda. Isso é uma forma de financiamento eleitoral, que é o chamado Caixa 2, que também está nessa linha de tipo, ele doar para uma ONG é legal ou ilegal? É legal. Você vai proibir pessoas de doar para ONGs? Não faz sentido.
Então você não tem como limitar o financiamento privado nem por empresas. Você só vai jogá-lo para debaixo do tapete. E é bom que ele seja autorizado, porque pelo menos tem alguma transparência. Por exemplo, hoje nós sabemos que os maiores doadores das empresas, as empresas que mais doam para a campanha eleitoral, são os que mais recebem ajuda do governo depois. Pelo menos você está vendo ali a parte da conta. Então tem uma certa transparência. A oposição pode usar isso na campanha. Pode. Ou seja, se você proibir, você não faz. E é isso que o STF está praticamente decidindo. Está legislando, novamente, como o nosso STF adora fazer. Aliás, limitar o orçamento seria um limite ao executivo. O veto já é um limite ao legislativo. Mas o judiciário é o que menos se vê, né? Dando limites. No Marco Civil mesmo, o juiz pode tirar qualquer coisa do ar. O Marco Civil deveria estabelecer limites, no mínimo, né? Para que um juiz vai tirar coisa do ar, porque é censura, querendo ou não. Vocês acham que censura é só o executivo criando uma banquinha, que nem fizeram na Rússia essa semana, né? Uma banquinha dizendo que pode, que é ofensivo ou não, né? Criaram uma banca de censura na Rússia, mas hoje nós temos uma banca no executivo, nós temos o judiciário mandando o juiz lá, não, isso aqui é feio, tira. Ou seja, nós censura, para um juiz ainda é censura. Ainda é. Então, e aí agora eu vou para as críticas ao House of Cards, porque a eficiência segundo Obama aí, o Breno ia comentar, o Obama disse que o Frank é muito eficiente. Interessante, né? Porque ele mata gente na série. Então, porra, se o Obama, como que ele quisesse ser tão eficiente assim, você foda. Então, diz que é eficiente, mas é verdade. E o governo não consegue colocar um site no ar. Você tem lá o Obamacare, que tem um site para as pessoas se cadastrarem, acompanhar e tal. O site não dava conta das pessoas. As pessoas entraram e não deram conta. Aí eu vejo sites que apoiam o governo Obama, eles falam assim, o número de cadastrados foi tantos milhões. O Obamacare está dando certo. Porra, é uma lei que obriga as pessoas a comprarem. Óbvio que elas vão comprar, senão elas vão ser multadas. Você não pode ter isso como indicador de sucesso. Tipo, cota para qualquer coisa, aumentar o número daquela coisa. Tipo, é óbvio que vai aumentar, porque é obrigatório. Você está criando uma força dizendo que aquilo vai acontecer. E é uma lei que dá para ser efetivamente fiscalizada. Não é como evitar financiamento de campanha. Então, se você disser que as pessoas têm que comprar algo, tem que comprar algo. Então, isso não pode ser um indicador de eficiência. Então, e o governo, um indicador de eficiência é ver como o governo está oferecendo que é a parte dele. E ele não consegue nem colocar um site lá. Então, o governo não é algo eficiente. Então, você não pode pensar que o Frank, sozinho, e são alguns dos problemas lá no CARDS, o desprezo para a ideologia, por exemplo. Você tem... Só para citar um exemplo básico, você convencer a bancada evangélica a aprovar legalização do aborto, ou legalização de drogas. Ou tem algumas coisas que certos bancadas não vão votar nunca. Você pode oferecer R$1 milhão pro cara, o cara não vai votar. Porque aquele 1 milhão para ele é a morte dele política e ele não quer. Entendeu? Então, e nós temos exemplos efetivos disso. Por exemplo, o Código Florestal. O Código Florestal brasileiro foi uma lei que dividiu muito as pessoas, que tinha gente que não importa. A maior parte da bancada dos agricultores era governista, que quer saber do governo. A bancada dos ambientalistas também, a parte do governo, a bancada evangélica também. Então todo mundo era a bancada do governo. 80% do Congresso era governista. Mas o Marco Civil foi muito difícil de passar. Por quê? Porque tem gente que não vai passar nada, não adianta você oferecer emenda, você oferecer isso, você aprovar a lei do cara, ele não vai votar aquilo. E o House of Cards, ele despreza um pouco a ideologia. Ele até mostra, na lei ambiental também, lá, o Frank até sofre uma derrota, né? No caso. Mas as pessoas com ideologia são desprezadas pelo Frank e ele sempre consegue o que ele quer. Incluindo galgar, subir lá de uma maneira totalmente irreal. O cinismo, que aí essa foi uma crítica que eu lendo textos sobre o House of Cards, todo mundo colocava isso daí. E é um pouco verdade mesmo. Os políticos, tem muito político, obviamente, desonesto, corrupto mesmo, mas, cara, tem muito político que o cara, ele
vota leis ruins achando que é bom. Ou seja, isso é o pior, né? Porque o cara, quando ele vota algo ruim, sabendo que é ruim, por exemplo, se alguém teve corrupção no PMDB, pô, o cara vai dar uma baixadinha de cabeça. Assim, entendeu? Agora, no PT, por exemplo, os caras defendem pra caramba os mensaleiros, todos os corruptos do PT. Por quê? Porque eles acham que estavam lutando pela causa, por um bem maior, que é o socialismo, coisa que hoje o PT queira. Os fins justificam os meios. Isso. Então, pô, se o cara tá lutando por algo, por um bem maior, o cara, pô, fazer um caixa 2, que isso? Que isso é nada. Então, e esses caras, que eles não têm ética nenhuma, ou pelo contrário, tem uma ética perversa, que é essa de você botar algo ruim achando que é bom, ou fazer algo ruim, fazer um caixa 2 achando que vai ter um bem melhor no futuro. Então, isso acontece muito, tem muito político que é assim, muito mesmo. Então, e o House of Cards, não, quase todo mundo é meramente, me dá 1 milhão aí para aprovar a lei que você quer. Não funciona tão bem assim, o cara fala, não, na política real você vê, o cara, não, ó, eu posso ajudar lá, a reformar lá a ponte lá da tua posso aprovar emenda lá para ajudar a formar a ponte lá da tua região, que você me ajuda a aprovar a ponte da minha. O cara olha, beleza, não importa se o orçamento já está acabando. Tipo, 10% do PIB, o cara fala, não, 10% do PIB para ajudar a educação. Isso é bom pra caramba. Então tem gente que efetivamente acredita que isso é bom. Óbvio que tem. O cara não precisa ser corrupto para defender algo ruim. As pessoas defendem coisas ruins por também ignorância. E esse é o nosso trabalho até como grupo, né? Nosso grupo é disseminar conhecimento e tanto que o nosso grupo não para de crescer por causa disso, né? Hoje em dia, com a internet, é mais fácil você mostrar as coisas para as pessoas, né? Então aí você vê o Tea Party, o Frank bate no Tea Party, religioso, socialista, detalhista. E você tem tudo isso, cara. Tudo isso na realidade. O Marco Civil lá, que foi aprovado pelo controle social, que o cara fala controle social. Isso é bom. Aí tem muita gente que defende o controle social, porque acha que é bom, que acha que vai quebrar o poder econômico da Globo, ou algo do tipo, mas na verdade você está concentrando o poder econômico no maior detentor de poder econômico e político, que é o governo. O governo já tem o maior banqueiro no Brasil, então por que não também esses caras me defenderem, né? Que seja o maior comunicador, né? Mas já também, você tem uma verba de publicidade enorme. Então, aí o Frank subir essa pretensão dele de subir até o topo faz sentido no Reino Unido, né? Não faz muito sentido foi uma parte que eu achei muito forçada na série americana e aí foi uma parte que eu não gostei, assim. Por isso até eu prefiro a primeira temporada que a segunda. E muita gente prefere a segunda, né? Mas eu prefiro a primeira porque eu achei a segunda muito mais irreal. Eu achei muito mais... A parte de realismo, pra mim, foi ficando muito mais fraca na segunda temporada por causa disso. E também as mortes, né? O cara consegue ir galgando, subindo, poder e concentrando poder. O cara mata com as próprias mãos um deputado e uma repórter conhecida nacionalmente. Isso é muito, muito irreal. Assim. Isso não faz o menor sentido. Como também não faz isso. Então, foram duas das partes assim, que mais... House of Cards é muito bom, porque é muito realista, tem muitas partes muito realistas, mas tem alguns furos enormes. E pra mim, esses são alguns. Mas é uma série muito boa, uma das séries que eu mais gostei, e eu recomendo pra todos, até quem não assistiu. Então é isso. Só alguns comentários rápidos, depois a gente vai passar para o debate, né? A questão da ideologia eu acho muito interessante porque a Public Choice não incorpora isso muito bem, mas apesar das pessoas que a Public Choice é o modelo do ator racional, quer dizer, os indivíduos querem maximizar o seu auto-interesse. Mas a ideologia não exclui isso, porque para realizar o seu auto-interesse, o indivíduo ele tenta realizar o seu auto-interesse a partir de visões que ele tem de como o mundo funciona. Vou dar um exemplo bem claro. Todo presidente quer ser reeleito. E para ele ser reeleito, basicamente, ele vai precisar controlar a inflação e manter o emprego alto. O problema é que existem diversas visões, quem é da economia que sabe, existem várias escolas econômicas que dizem
de formas diferentes que você pode manter o desemprego baixo e a inflação baixa, né? Por exemplo, se você tem uma visão monetarista, digamos, uma ideologia monetarista, você vai ter políticas econômicas diferentes de alguém que tem uma visão estruturalista. No entanto, vocês querem a mesma coisa, que é manter o desemprego baixo, a inflação baixa e se reeleger. Então, mesmo que os políticos queiram o seu alto interesse, a ideologia de fato importa. Outro comentário que eu queria fazer sobre a dificuldade de reforma política. Se os atores eles querem o seu alto interesse, quer dizer, se as pessoas que estão nos postos de comando querem se reeleger sempre, enfim, manter o seu poder, vai ser muito difícil você fazer uma reforma política. Porque você vai mudar as regras de jogo para chegar ao poder, as regras para chegar ao poder, mas quem tem o poder para mudar as regras é quem já está no poder. São os vencedores, então, né? São os vencedores. Então, o estímulo para você mudar as regras é muito baixo. Então, essa é a dificuldade da reforma política explicada pela public choice, né? E por fim, o penúltimo comentário, eu gostei muito da apresentação do Maurício, porque ele mostra que a política não é só feita do político, do congressista, do chefe do executivo e dos eleitores. Ela também é feita pelo lobista, pelo jornalista, pelos burocratas. Inclusive tem um estudo de public choice muito interessante que mostra que o Congresso, querendo, digamos, ser mais eficiente, delegando atividades, entrega certas atividades aos burocratas, que têm mais formação técnica. Só que o burocrata ele também busca o próprio interesse. Então, os burocratas tendem a convencer os congressistas de que o seu setor tem mais importância do que ele realmente tem. Porque os burocratas querem orçamentos maiores, porque isso dá mais prestígio, dá mais dinheiro para eles trabalharem, enfim. Então, isso é um problema. Inclusive, nos Estados Unidos, houve um movimento recente de tirar esse poder dos burocratas de formular políticas públicas e trazer para o Congresso, justamente porque o burocrata tem seus interesses pessoais aí. E por fim, agora o último comentário mesmo, eu acho que duas consequências assim, interessantes da visão da public choice é uma consequência de defesa mesmo do liberalismo, redução do Estado e federalismo. Por quê? Se você pega o modelo do ator racional, o pessoal de economia aí, o Lucas, o Cauane, se quiserem depois comentar sobre isso, existe a questão do dilema dos comuns, quer dizer, você tem várias pessoas, se cada um buscar o seu interesse pessoal e pensar individualmente, você vai ter uma situação em que todos são prejudicados. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tem alguma coisa que todos nós queremos, por exemplo, proteger o país, entendeu? E para isso vai ter um custo individual, mas todos vão ser beneficiados. Individualmente, se você toma uma ação para defender o país, você não vai conseguir. Todo mundo teria que se mover junto para conseguir isso. Então ninguém vai se mover. Porque é a ideia do dilema do prisioneiro, né? Individualmente você faz uma coisa, mas todo mundo teria que fazer para dar o resultado. Então essa é a ideia da tragédia dos comuns. Se você pega uma nação muito grande, e existe aquele mecanismo de transferência de renda do protecionismo, no caso do algodão que eu falei, todos nós brasileiros seríamos beneficiados se a gente lutasse contra... o caso brasileiro não seria o do algodão, né? Mas seria o caso, sei lá, do automóvel, né? Todos nós brasileiros, o Brasil como um todo, ia ser beneficiado com o fim dessa proteção estatal ao setor automobilístico. Mas, por outro lado, é uma tragédia dos comuns, que individualmente o esforço de um brasileiro não é suficiente para fazer isso. Teria que ser um esforço de vários indivíduos juntos. Então, existe uma situação de tragédia dos comuns. Isso daí é um argumento, primeiro, uma redução do Estado, que se você tem um Estado cada vez menor, você dá menos brecha para que essas minorias organizadas, esses rent-seekings, atuem para extrair renda do restante da população. Então, isso é um argumento. A public choice, e daí uma opinião pessoal minha, sem dúvida ela é um argumento para um Estado menor. E segundo, para o federalismo. Porque se você desconcentra as funções do Estado, da capital, do governo central, da União, e divide o país em unidades soberanas, e depois você acaba concentrando, na medida do possível, as competências do Estado, primeiro no município, depois, se não dá no município, nos estados federados, depois, se não dá no estado federado, na União, você acaba trazendo mais decisões políticas para comunidades menores, onde uma ocorrência de tragédia dos comuns é mais difícil. Onde é mais difícil, onde essa ideia do benefício concentrado e do prejuízo disperso é mais difícil. Então, eu acho que a public choice é um argumento... As reflexões que a public choice traz, elas são um argumento para o Estado menor e para o federalismo. Ok? Basicamente isso que eu queria falar. Já pode passar para o debate. Edil, eu conversei